Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e com mais informações exclusivas para você, corintiano, cafezeiro e cafezeira que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Café do Setorista. Exclusivo, os valores do novo empréstimo de Thales Magno ao Corinthians. Vou te falar o valor que o Corinthians vai pagar ao New York City e você vai dizer para mim se é barato ou caro. Vamos também falar sobre a situação de Rodrigo Garro, que vai tratar a lesão lá na Espanha, meu amigo. Vamos trazer esses detalhes para você também. E o Hugo, hein, foi exclusivo também do canal Café do Setorista, que trouxe um dia após a final, na última sexta-feira, que o jogador tinha uma lesão de 6 centímetros. Vai ficar fora e vamos te contar mais detalhes sobre isso e a escalação do Corinthians para enfrentar o Huracan. Meu amigo, o Coringão estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Corinthians, meus amigos. Assunto é o que não falta. Hoje, né, o Corinthians confirmou que o Garro vai realmente dar uma parada. Inclusive, vai viajar, né? O Rodrigo Garro vai viajar à Espanha para fazer um procedimento chamado, assim, chamado não, né? Um procedimento intitulado inovador, tá? Que tem como objetivo avançar no tratamento aí da tendinopatia patelar do joelho direito, que é uma lesão crônica. Informação, essa lesão do Garro aqui é uma informação também trazida, mais uma trazida em primeira mão no canal Café do Setorista, tá? O departamento médico do Corinthians vai coordenar tudo isso, segundo o Corinthians, né, divulgou, né? Vou até ler a nota aqui para vocês rapidinho. E mesmo com a viagem, né, o Corinthians informou que o problema, né, do joelho do Garro regrediu consideravelmente. Tudo que você já ouviu no canal Café do Setorista. Lembra que eu falei? Na verdade, ele tem uma lesão agora crônica nos 2 joelhos. É a mesma lesão, tá? Tendinopatia ocorre nos 2 joelhos. Só que no joelho esquerdo deu para tratar. No joelho direito complicou. Então, o problema dele ocorre nos 2 joelhos, tá? O Garro já havia anunciado que ia dar uma parada, né? Do jeito que o meu joelho está, abre aspas, do jeito que o meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado, não sei quanto tempo vou parar. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. E ontem eu informei também com exclusividade que ele não quer mais tomar agulhadas, tá? Isso foi confirmado também. O argentino vem sofrendo aí desde o ano passado com essa lesão crônica, e parece que piorou um pouco esse ano. Nota do Corinthians rapidinho. Nessa segunda-feira, o meia-campista Rodrigo Garro viajou à Espanha para a realização de procedimento inovador. Isso é o Corinthians está dizendo. Em um centro de reabilitação em Madrid. Coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, o objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube, tá? Ele ficará na Europa por uma semana, tá? Enfim, né? O Corinthians está dizendo que já regrediu, né? Mas a situação dele, enfim, vamos ver, né? O que o Corinthians vai fazer, né? Vamos ver, já que regrediu, né? Segundo o Corinthians, regrediu bastante, mas está incomodando mais do que no ano passado, segundo o Garro. Mas eu falei para vocês que é muito parecido com o do ano passado. Deixa o like aqui e comente aqui embaixo. Olha só, Hugo Souza está fora do Corinthians também aí por pouco mais de um mês. Mais uma exclusiva do canal Café do Setorista. Desculpa falar isso, mas a gente tem que valorizar, né, o nosso trabalho. Na última sexta-feira, eu trouxe para vocês que o Hugo tinha jogado mais no sacrifício, né, do que o próprio Garro, porque ele tinha uma lesão de 6 centímetros na coxa, tá? É uma lesão de grau 2, considerada grau 2, né? O Hugo Souza, ele está realmente aí, né, fora dos próximos jogos do Corinthians, tá? E tendo essa lesão muscular de grau 2, agora ele vai desfalcar o Corinthians contra o Huracan, contra o Vasco, né? Enfim, cerca de um mês e pouquinho. O substituto deve ser o Matheus Donelli, né? Com certeza, que já jogou no empate contra o Bahia. A gente, aqui no canal Café do Setor, não curte muito, né, o futebol do Donelli, mas ele, né, ele foi bem contra o Bahia, tá? Não comprometeu em nada. O problema muscular do Hugo surgiu no empate contra o Guarani, né, no dia 23 de fevereiro. Aliás, jogo que ele não precisava nem ter atuado, né? Na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Isso que eu falo, né? Tem umas coisas que não dá para entender.
Para que o Hugo jogou? Lembra que eu citei os cafezeiros e cafezeiras, né, os natos, né? Vocês vão lembrar que eu falei, cara, esse jogo era para ter testado o Cadu, esse jogo era para ter testado, né? Enfim, fui citando vários jogadores. E falei, não precisava nem ter jogado. Aí pronto, aí, ó, a lesão, tá? Tem que saber, né, também equilibrar isso, né, Ramon? Naquela ocasião, né, ele sentiu um incômodo e teve constatada aí uma pequena laceração, tá? No entanto, a situação foi piorando, né, na competição. Após o título paulista, né, o Hugo revelou que atuou com dores e no sacrifício. Na verdade, quem revelou primeiro foi o canal Café do Setorista, tá? Então, gente, agora o departamento de fisioterapia do Corinthians vai fazer os trabalhos específicos, né? E ele vai desfalcar o Corinthians aí por cerca de um mês, mais ou menos, um mês e pouco, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Sem Hugo e sem Garro, qual vai ser o time do Corinthians que vai enfrentar o Huracan às 19 horas na estreia do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira? Existe uma dúvida do Ramon por conta dessas lesões. Ele tem medo, né? Ele tá duvidoso se colocaria um time reserva novamente ou o time titular. O que eu apurei é que ele vai com um time, vai tentar ir com mais titulares possíveis, mas o exame de secar, se apontar que algum jogador corre risco, vai sair. E se algum jogador sentir, reclamar alguma coisa, ele também vai poupar esse atleta. Então, a escalação, por enquanto, é a provável escalação que a gente pode passar para vocês, com Donelli no gol, Mateuzinho, não tem outro, tem que ir o Mateuzinho. Na zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, o Anchileri. No meio campo, o Ranieri, né, que é o titular da posição. José Martínez tem sempre, né, uma dorzinha muscular. Se não jogar o José Martínez, aí pode pintar um outro volante na parada, e aí são vários, né? Tem o Carrídio e no meio fica a dúvida, né? Coronado ou Romero ou Thales Magno, enfim. Eu acredito que ele vai de Coronado, tá? Porque, pelo amor de Deus, tem que ser o Coronado para a gente ver se serve ou não. Lá na frente o Memphis e o Yuri. Se o Yuri não tiver condições de jogo, vai o Romero. Tá? E se ele não gostar do Coronado e ele quiser ir com o Romero, aí vai com o Thales. Aí fica Thales e Memphis e o Romero junto, ficam 3 atacantes, né? O Memphis jogaria de centroavante, Thales de um lado, o Romero do outro, e a linha de 3, né? Com Carrídio, o Ranieri e aí, quem sabe, o José Martínez ou o Breno Bidon. Enfim, nessa ausência do Garro, eu colocaria o Bidon, testaria também o Bidon no setor ali para jogar mais avançado, já que o Bidon dá bons passes ali, tecnicamente ele é muito bom, peca um pouco na marcação, mas ali mais adiantado seria interessante, ele poderia inclusive vir buscar o jogo. Mas, enfim, a gente vai ter que aguardar, são essas as opções, né, de Ramon Dias para o jogo contra o Huracan. Comente aqui embaixo, deixe o seu like. Informação exclusiva para você, hein? Mais uma, tá? Que você vai ver em primeira mão aqui no canal Café do Setorista. Essa você, né, vai descobrir aqui o valor que o Corinthians, né, vai pagar ao New York City pelo empréstimo do Thales. Se realmente assinar, né? Mas o valor discutido é esse, eu vou te contar agora. Deixa o like aqui, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! O Corinthians negocia o reempréstimo do Thales Magno, tenta estender o empréstimo. Falta só uma coisa para definir: o período do empréstimo. O Corinthians está chorando, pedindo para que seja até o meio do ano que vem. Já o time americano quer somente, né, estender o empréstimo até o final do ano. O Thales quer ficar até o meio do ano que vem, no mínimo também. Então tem Thales e Corinthians com esse desejo até o meio do ano que vem, e o New York City querendo emprestar somente até o final do ano. O valor, né, que os dois clubes estão conversando, $850 mil, tá? Isso vai dar 4.830.000 reais, tá bom? E 8 centavos. Enfim, quase 5 milhões, né? Vamos quase arredondar aí para 5 milhões. Então, dependendo, né,
dependendo a taxa de câmbio, dependendo do valor do dólar do dia, tá? Hoje está 5,6, 4 milhões e 800 e pouco, tá? Mas podendo chegar a 5 milhões em alguns dias aí. Então, é o que o Corinthians aceitou pagar, só que o Corinthians está dando uma chorada para que seja até o meio do ano que vem, mas eles querem até o final do ano. Se eles não aceitarem até o meio do ano que vem, já está conversado dentro do Corinthians, eu apurei, o Corinthians vai aceitar pagar os 850 mil dólares para ficar com o Thales Magno até o fim do ano. Então, mais 6 meses do Thales Magno pode custar o Corinthians 5 milhões de reais, tá? E o Corinthians está tentando que esses 5 milhões de reais possam valer um ano, né, a mais aí de empréstimo. Essa é a negociação, essa é a informação exclusiva para você, importante. Você acha que vale, barato ou caro, pagar, né, 850 mil dólares, quase 5 milhões de reais, para que o Thales fique até dezembro, né, deste ano, tá? Se conseguir até o meio do ano que vem, dá até para entender. Eu já acho caro até o meio do ano que vem. Até, minha opinião, até o final desse ano eu acho caríssimo pagar isso pelo Thales, tá bom? Mas enfim, eu quero a sua opinião. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque hoje tem muita coisa, hein? Sem Rodrigo Garro e Hugo Souza por algumas semanas. Olha que desfalques importantes. A gente vai falar também da renovação de Thales Magno e a estreia do Corinthians na Sul-Americana, a projeção de escalação e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, as notícias não são boas inicialmente, né? O Corinthians perdeu 2 dos seus titulares pelas próximas semanas, dá pra gente colocar dessa maneira. O meia Rodrigo Garro, talvez um período maior. Inclusive, a rapaziada do meu timão, que eu acompanho sempre, né? Sempre muito bem informados a respeito de Corinthians, eles têm uma projeção de que o Garro fique fora pelo menos uns 2 meses. E com isso, talvez ele volte um pouquinho antes ali do Mundial de Clubes, que está programado para o dia 15 de junho a 13 de julho, mas já tem gente imaginando que ele volte só depois. E aí a gente estaria falando aí de uma ausência por abril inteiro, né? Abril, maio, junho, voltaria em julho. Seriam 3 meses sem o Rodrigo Garro, retornando apenas no mês de julho. Se resolver o problema, eu penso dessa maneira, né? Claro que é ruim você não ter um jogador como o Garro, mas se resolver o problema, dos males o menor, porque aí ele voltaria num segundo semestre, nas fases quentes aí das principais competições, para poder ajudar como ele ajudou no ano passado. Já com dores, no ano passado ele já sofria com dores, e aí começa esse ano, e vamos combinar, o Rodrigo Garro, apesar de ser um cara importante, em 2025 ele não conseguiu ainda ser o jogador que fora no ano passado. Então, se você recuperar 100% o Garro para que ele volte depois, mesmo que ele pare por um período maior, eu acho que é o ideal a fazer. Inclusive, até para dar mais detalhes a respeito disso, o Corinthians informou nessa terça-feira que ele viajou à Espanha para a realização de um procedimento inovador num centro de reabilitação em Madrid, coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, tá? Ou seja, é uma ideia, é uma capitania do Departamento Médico do Corinthians, mas ele se submete a esse tratamento em Madrid, na Espanha, onde ele ficará por uma semana. O objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Regrediu aqui nesse sentido significa que diminuiu, né, o problema, ou seja, melhorou, né, só para a gente contextualizar. E a nota finaliza dizendo que ele ficará na Europa por uma semana. E de lá, né, ele vai, obviamente, fazer esse tratamento inovador. Não tem mais detalhes a respeito disso, do que seria esse tratamento inovador. Não é um procedimento cirúrgico, mas é algo para tentar resolver esse problema das dores, né? Eu falei para vocês aqui no vídeo anterior, né, que ele estaria já afastado por tempo indeterminado para tratar disso. E aí vem a nota na manhã seguinte dizendo que ele vai para a Espanha, participa desse tratamento, volta e fica, obviamente, sob cuidados do Departamento Médico do Corinthians, mas aí, num período maior de recuperação, como eu disse, o meu timão apurou aí que talvez uns 2 meses sem o Rodrigo Garro, para que ele possa tratar, né, essa lesão no joelho. Ele falou que, cara, afinal, isso me impactou, né, jogou anestesiado, com anestesia no joelho, para que ele pudesse jogar futebol na final.
não faz sentido, né? Um atleta de alto rendimento, a gente sabe que a dor faz parte, né? Muitas vezes eles jogam com anti-inflamatório, com medicação, com infiltrações. Não é o ideal, mas a gente sabe que isso acontece. Agora, anestesiado, eu confesso que eu nunca vi. Uma anestesia local ali para o cara não sentir praticamente o joelho e poder correr, é porque realmente a coisa não estava normal, né? Então, diante disso, na ausência do Rodrigo Garro, a gente tem algumas projeções, né, do que o Ramon Dias deve fazer, especialmente já começando a Sul-Americana nessa quarta-feira, diante do Huracan fora de casa. Agora, não é só a ausência do Rodrigo Garro que traz como notícia ruim nesse começo de semana. Na verdade, eu acho que essa que eu vou dar agora para vocês é muito pior. Porque o Garro, como eu disse, não conseguiu ainda ser o jogador que ele vinha sendo e, cara, o Ramon deu jeito. Tanto que o Corinthians se sagrou campeão paulista mesmo com o Garro não jogando todos os jogos, não sendo um cara tão decisivo assim. A ausência do Hugo Souza, ela é muito sentida, né, cara? Porque assim, a gente tá falando de um cara decisivo. A gente tá falando de um cara definitivo. A gente tá falando de um cara que resolve jogos para o Corinthians. A defesa melhorou e tudo mais, mas não adianta, né? Quando a bola chega lá, o Hugo Souza é o cara que resolve muitas vezes para o clube. Ainda mais agora que o Corinthians vai começar o brasileiro com mais sequência, com Sul-Americano e tal, e você não ter o seu goleiro realmente é complicado. Ele já tinha dado uma entrevista para o Esporte Espetacular, se eu não me engano, para o Felipe Cury, pode ser? Felipe Cury, isso mesmo. Eu tava na dúvida do Felipe e do Renato. O Renato apresenta o Jornal da Globo lá com a Renata Lopretti, é o Felipe Cury. Gente boa. O Hugo deu entrevista dizendo que jogou machucado a final. E já vinha com algumas dores também. Que loucura, né? E aí, deixa eu pegar aqui a notícia correta. Ele sofreu uma lesão de grau 2. Uma lesão muscular de grau 2 que, cara, o prazo médio para uma lesão de grau 2, claro que os clubes hoje eles não revelam período, né, de recuperação ou de retorno, mas a gente acompanhando o futebol, né, tá acostumado, normalmente isso tem uma média ali de 3 semanas. Pode ser que ele volte antes? Pode ser que ele volte em um mês? Pode ser. E aí a gente está falando aí de um tempo significativo com muitos jogos, né? Porque agora até a disputa do Mundial é jogo teoricamente quarta e domingo, né? Alguns vão ser terça, outros quinta, outros sábado, outros domingo, mas é o chamado quarta e domingo, né? 2 vezes por semana, então você perde o Hugo por muitos jogos. O Matheus Donelli jogou bem contra o Bahia em Salvador. Eu acho até que ele foi bem, porque ele foi bem exigido, né? E fez algumas defesas importantes. No Campeonato Paulista, quando ele teve que jogar na ausência do Hugo, eu também acho que ele foi bem. Acho que ele, pelo menos assim, na comparação com ele mesmo, não tem como comparar com o Hugo Souza. O nível que o Hugo atingiu é um nível de hoje o melhor goleiro do Brasil, atuando aqui no Brasil. Então, é muito difícil. E a diferença, ela é grande, né? Quando você compara o Hugo e o Donelli. Mas eu preciso dizer que o Donelli melhorou em relação a ele mesmo. E talvez isso dê confiança para que ele possa ter uma sequência positiva aí no gol do Corinthians, né, enquanto o Hugo não volta e aí o torcedor possa ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ver o que acontece. Isso de notícia ruim, né? Vamos ter que aguardar agora o Hugo Souza retornar. Mas de notícia boa tem a renovação do Thales Magno. Quem deu essa notícia foi a rapaziada da CNN Sports. Mas o UOL também divulgou, tá? Dizendo, inclusive, que o Corinthians vai estender o contrato de Thales Magno, que terminaria no dia 30 de junho deste ano, até a metade de 2026. Ou seja, um ano a mais de empréstimo, mas claro, com uma quantia dispensada aí junto ao New York City, o seu clube lá da Major League Soccer. $850 mil, segundo o UOL, que dá cerca de quase 5 milhões de reais. O Corinthians vai ter que pagar para estender esse prazo, para ter o Thales Magno mais por aqui. A opção de compra era muito alta, né? Era $13 milhões. A gente está falando de quase 80 milhões de reais. Não dava para pagar pelo Thales, um cara que é reserva hoje, né? Importante e tal. Começou bem o Paulista. Ele tem 8 gols e 4 assistências em 36 jogos com a camisa do Timão, sendo 17, se eu não me engano, como titular. Começou bem o Campeonato Paulista e tudo mais. Tá tudo bem. Ele é um cara útil, mas 80 milhões de reais é muita grana realmente. Então, o melhor a fazer
era realmente estender o prazo de empréstimo por mais um ano. O Fabinho Soldado já tinha dito que apenas detalhes burocráticos separavam o anúncio. O anúncio oficialmente ainda não aconteceu, mas já tem a informação de que o Thales Magno renovou por mais um tempo. É importante, porque se não ficasse, o Corinthians teria que ir ao mercado buscar mais opções para o ataque. Mesmo ele ficando, ainda acho que também tem que ir para o mercado em busca de mais opções para o ataque. Beleza? E agora sim a gente finaliza, né? Projetando essa escalação diante do Huracan, equipe argentina, 7 da noite na Neoquímica Arena desta quarta-feira. Como a gente já falou também, Sul-Americana só passam um. Corinthians está no grupo com América de Cali, Racing do Uruguai e o próprio Huracan da Argentina. Com isso, a escalação deve ter o Matheus Donelli no gol, o Mateuzinho na direita e o Angileri na esquerda, o Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, meio de campo com o Ranieri, Martínez, Carrilho e, a principal dúvida, Memphis e Yuri. E aí, nessa dúvida, ou o Coronado, ou o Romero, para o Memphis jogar por dentro e o Romero no ataque, ou o próprio Thales, jogando por dentro, como a gente já viu muitas vezes fazer, ou, deixa eu ver se tem mais alguma possibilidade, ou Bidon fazendo essa função. Alguns torcedores cogitaram isso, né? Eu acho que o Bidon ocupa uma faixa um pouco mais intermediária, não necessariamente a de meia armador, embora possa fazer. Mas a verdade é que o Ramon vai com força máxima ou com aquilo que ele tem de melhor, porque a Sul-Americana só classifica um. Você tem os 2 últimos jogos dessa primeira fase fora de casa, então a chance é agora, de pontuar em casa, vencer em casa e ter uma condição um pouco mais tranquila no grupo para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma competição que o Corinthians ainda não tem. Fica, assim, aquele gostinho de um prêmio de consolação depois da eliminação na pré-Libertadores, mas é uma competição valorizada, onde tem aí times como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, tem muitas equipes tradicionais, Vasco, enfim, do futebol brasileiro que estão na Copa Sul-Americana.